do Fernando Haddad. Até antes dessa fala do Lula, ele parecia sempre muito firme, né? Muito bem-humorado, um semblante tranquilo de quem estava conseguindo lidar com todos esses pratinhos, esses desafios. Mas de sexta-feira para cá mudou um pouco o humor do ministro, né, Natuza? Hoje ele estava até irritado com jornalistas, ele estava com outro semblante, ele estava carregado, eu senti. O famoso sentiu o golpe, né? Primeiro, vou falar do conteúdo, do que disse o ministro da Fazenda, e depois eu vou falar da forma, porque a forma foi totalmente inadequada. Daqui a pouco eu volto no ponto da forma, dando boa tarde para você também. Primeiro, ele disse o seguinte, na síntese, que o papel dele é perseguir o equilíbrio fiscal. Farei isso enquanto estiver no cargo. Qual foi a imagem que o ministro da Fazenda tentou transparecer, né? Qual foi a mensagem? O núcleo da mensagem dele foi que, enquanto ele estiver como ministro da Fazenda, ele não tem nenhuma intenção de sair, nem Lula quer que ele saia, ele não vai largar a mão dessa batalha, que é de defender o déficit zero. Então, basicamente, ele não podia, como disse Ana Flor, chegar hoje na entrevista e desdizer o presidente da República, porque, no fim das contas, a meta é do governo. E quem lidera o governo foi aquele que foi eleito, o presidente da República, o presidente Lula. Então, a ideia de que Haddad apareceria contradizendo Lula é uma ideia que não cabe dentro da realidade, né? O funcionário não vai, o servidor não vai mandar no presidente da República. Agora, qual é o problema? É que a fala do presidente na sexta-feira causou muito ruído, movimentou o mercado, gente que estava querendo especular, especulou com base na declaração do presidente. E como Haddad ficou muito contrariado, ele não quis falar na sexta-feira. A gente dizia aqui o quanto ele tinha ficado incomodado com essa declaração. E para o Haddad foi de fato uma surpresa. A dúvida que eu colocava aqui na sexta-feira, a interrogação, é se Lula tinha tido um ato falho ou se o presidente tinha dito porque queria dar o recado. A percepção de integrantes da Fazenda com quem eu falei é de que o presidente queria dar um recado e não foi um deslize. O que aumenta a preocupação sobre a imagem do ministro da Fazenda. Não existe nada mais prejudicial para a percepção econômica que um ministro da Fazenda fragilizado. Porque daí ele não consegue estabelecer um diálogo de igual com o mercado que forma os preços. Então, por exemplo, juro futuro, depois da fala de Haddad, quando o pessoal viu, opa, ele não se contrapôs, começou a crescer. Então, vira uma espécie de, se o juro futuro cresce demais, vira uma espécie de profecia autorrealizável. Bom, o juro lá na frente vai ser maior, aí vem o Banco Central e aumenta o juro eventualmente. Isso pode acontecer. Ou não deixa os juros cair no ritmo que se esperava, né? Exato. Agora, esse debate não é um debate... De um lado está Lula, Rui Costa e Companhia Limitada, e do outro lado está apenas Haddad defendendo, olha, tem que perseguir sim, continuar fazendo, não pode abrir mão de dizer que vai fazer e de fato perseguir um déficit zero. Mas tem outros agentes do mercado que estão começando a falar numa língua que não é tão hostil assim ao que pensa o Palácio do Planalto. Eu cito, por exemplo, a presidente global do Santander. Ela diz assim, ela disse numa entrevista a jornalistas, o mais importante é que voltemos a crescer. As contas fiscais vão se equilibrar se formos capazes de crescer. Então ela não está completamente alinhada com o que está dizendo o governo, mas ela não está desalinhada com o que está dizendo o governo e o projeto da meta fiscal de atrelar o equilíbrio das contas ao crescimento das receitas e, portanto, crescimento da economia. Mas não todo mundo pensa assim. No mercado financeiro, a gente dizendo, olha, não tem como transigir nesse momento, porque senão vira exatamente essa profecia autorrealizável de que falei. Noves fora, Haddad agora tem uma batalha que me parece muito clara. Tendo em vista que o presidente da República diz que dificilmente se chega a um déficit zero e as pressões que existem dentro do governo e também que vem de fora, né? Porque o judiciário, o Supremo toma decisões que aumentam gastos. O Congresso pressiona, sobretudo o Centrão, para que aumente os gastos. Qual é a preocupação de Haddad, segundo interlocutores me disseram? Se o governo solta a linha da pipa agora,
dizendo, olha, não vai dar para fazer, buscar o déficit zero, ainda tem um efeito colateral. Além de provocar a descredibilidade do governo junto aos agentes do mercado, e são agentes porque eles interferem nos preços de uma maneira ou de outra, ainda cria no Centrão uma ideia de que, opa, podemos rasgar a fantasia, vamos aumentar aqui as emendas que a gente quer, abre a torneira, porque agora o presidente da República está dizendo, gaste-se, por quê? Porque eles entendem assim, né? Claro. Quando o Centrão vê o presidente da República dizendo isso, acha ótimo, não diz publicamente, mas acha ótimo, porque eles acreditam que isso vai fazer com que o governo gaste mais, libere mais emenda, e assim eles vão se favorecer às vésperas do ano eleitoral. Todo ano, véspera de ano eleitoral, tem pressão por aumento de gastos por meio de emendas parlamentares. A senha do presidente precipitou essa volúpia e esse apetite por mais dinheiro. O medo do ministro da Fazenda é, a cada projeto importante que impacta positivamente a agenda do governo, o Centrão pode cobrar muito caro. Então, tem dois efeitos práticos a fala do presidente: incomodar os agentes de mercado que querem que o governo faça um ajuste fiscal acima de qualquer coisa, porque precisa controlar a dívida, e o outro, o efeito psicológico sobre o Centrão, que vai olhar e vai falar, então quer dizer que o cofre está aberto, vamos agora aumentar o preço do nosso serviço. Eu